e que é a rainha e padroeira do Brasil. A figura de Maria é um elemento essencial da fé, ela não é um acessório. E ao estudar a vida de Maria a partir dos evangelhos, e em especial os grandes doutores da igreja, como Irineu de Leão no terceiro século, Santo Agostinho no quinto século, São Tomás de Aquino no século XII, e recentemente num livro chamado Mariologia Social de Clodovis Boff, nós percebemos como Maria caminha levando aqueles e aquelas com os quais ela convive, levando ao seu filho Jesus. Explicava às pessoas que estavam ajudando e preparando o ambiente. Vou fazer isso agora, antes de entrar um pouco mais no texto. Essa imagem é, na sua origem, uma imagem mineira, pelo que se consta, por causa do teor da terracota, da argila, e ela é uma imagem da Imaculada Conceição, como aqui está expressada. Por isso, o título é Imaculada Conceição Aparecida, porque apareceu nas águas do rio. O primeiro grande milagre é dentro de um rio caudaloso, quem conhece sabe que é um rio bem caudaloso, encontrar uma parte, depois a outra, e ambas se encaixarem perfeitamente. Este é o primeiro grande milagre. O segundo, depois foi-se perceber, é que a imagem, numa época onde os irmãos negros e negras eram escravizados e eram tidos como seres inferiores, inclusive houve quem pensasse que os negros e os indígenas não tivessem alma, tamanha a loucura da acepção com relação às pessoas. A imagem de Maria não é só negra por fora, na tez, ela é negra por dentro, ou seja, ela de fato veio para dizer que também os irmãos negros e negras são nossos irmãos e que Deus não faz acepção de pessoas. O terceiro milagre foi então a grande pescaria para o povo Barão de Assumar, que não era época de peixe, e dentre tantos milagres, o quarto milagre foi justamente naquele momento no qual o negro escravizado Zacarias, indo para cumprir sua pena, pede que reze um pouco ante a imagem de sua mãezinha. E qual foi a surpresa? As correntes desataram. E ele, com os seus algozes, todos ficaram realmente estupefatos diante de tal maravilha. E, pouco a pouco, a pequenina imagem, um pouco mais de 40 centímetros, tornou-se aquela 40 centímetros por conta do pedestal de prata, de níquel. Depois foi acrescentado, tornou-se então a excelsa rainha e padroeira do Brasil, sendo visitada e coroada pela princesa Isabel, que já antevia a deposição da monarquia e o surgimento da república. E conta-se, por narrativa da mesma imperatriz, a princesa Isabel, ela dá a ela uma coroa e diz: é melhor a senhora usá-la do que uma usurpadora tentar roubar o teu trono. A partir de hoje és a rainha do Brasil. Pois bem, feito aqui esse preâmbulo, só para poder entender a opção de hoje, nós colocarmos o manto, depois a coroa em Nossa Senhora, concluindo o mês de maio e confiando o mês de junho. Os textos do nono domingo nós não podemos perder de vista, são textos de formação. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus e precisamos ser formados, porque a nossa natureza é impelida a esquecer o que não se vê. Quando pouco
vemos, logo nos esquecemos. Por isso que eu falo para as pessoas: você não faltou à missa, você fez falta. Ou seja, quando vamos cultivando essa intimidade, nós vamos percebendo que nós somos importantes. E o que está em jogo não é a obrigatoriedade de ocupar um espaço, mas é sim o aconchego, a alegria de conviver com os irmãos e irmãs. É excepcional, é também insubstituível a ideia de que nós é que somos a igreja. Por muito tempo se imaginava que a igreja eram os papas, os bispos e os padres. Nem todos, viu? Só os bonitos, nem todos eram assim tidos como a igreja. Mas, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, percebeu-se que todos nós somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Todos somos igreja. Só que essa igreja, que é mãe mestra, que nos gerou nas águas do batismo e nos acompanha na sua pedagogia, sabe que é preciso, em especial aos domingos, que nós nos reunamos para, alimentados com a palavra, com a Eucaristia e com o encontro fraterno, nós não nos percamos em nossa peregrinação nas estradas deste mundo rumo ao céu. E aí uma atitude nossa, sempre atual, é a santificação. No texto sagrado do Deuteronômio, fala-se da santificação do sábado. Olha que interessante, a Torá bíblica, ou seja, dos judeus, tem 5 livros: o livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, do Deuteronômio e dos Números. Do Gênesis, contando a origem e a saga dos patriarcas. O Êxodo, narrando a saída da escravidão de Israel no Egito, marchando pelo deserto para a terra prometida. Foram 400 anos presos lá no Egito e agora marchavam, guiados por Moisés, para a terra prometida. Depois o livro do Levítico, que é um livro litúrgico, falando de como deveriam ser os ritos de adoração a Deus. Aí o que acontece? O povo cai na mesmice, o povo se esfria, se distancia, e o que o autor sagrado entende? É preciso que façamos um 4º livro, que é justamente o Deuteronômio, ou o 2º rolo, ou o 2º texto, para reforçar no coração daqueles e daquelas que o seu Deus lhe salvou, e que nós precisamos ser agradecidos a Deus, que nos tirou com mão forte do Egito e nos fez chegar à terra prometida. E a manifestação nossa de que estamos caminhando com Deus, em Deus e por Deus, é quando em nosso ser, em nossa natureza, nós somos movidos por graça de Deus e por um empenho pessoal de santificar o tempo para entregar a Deus. Aqueles e aquelas que já estiveram em Israel, sobretudo vivenciando os Shabat, percebem muito bem que quando chega sexta-feira, tudo começa a fechar. Os biblistas dizem que o sábado começa a chegar com os seus passos pesados. E de repente tudo muda. Você olha para todas as vitrines, para todas as janelas das casas e você vê várias mesas postas com uma cadeira vazia. Por qual razão? No Shabat passam em jejum, em oração, para que na noite do sábado a família se reúna em torno do altar sagrado e aquela mesa, aquela cadeira vazia, seja a expressão de que o povo da primeira aliança ainda aguarda a vinda do Messias. Só que nós não precisamos mais ter uma cadeira vazia, porque o Messias, o Guia Supremo, o Senhor e Salvador já veio e já está no meio de nós.
Daí a provocação litúrgica, pois na igreja nada é por acaso. O Senhor esteja convosco. Qual a nossa resposta? Ele está no meio de nós. Ou seja, todos nós que celebramos estamos dizendo que não precisamos mais da cadeira vazia, porque o Senhor, Ele está no meio de nós. Não à toa que quando o anjo, na visão, diz a Isaías que o nome do Messias se chamará Emanuel, para dizer que Deus está conosco. Mas onde é hoje a mesa, o festim que nós devemos nos reunir? É no sábado? Não. A igreja não rejeita o sábado. Ao contrário, com a ressurreição de Cristo na madrugada do primeiro dia da semana, que é o domingo, que não à toa na linguagem anglófona, Sunday, dia do sol, que é então o domingo, é muito lá atrás o dia de Saturno. Então pouco a pouco vai se entendendo que o domingo é o dia do Senhor, dies Domini, dia do qual nos reunimos, não em torno daquela mesa, que é abençoada, mas em torno de duas mesas, da palavra e da Eucaristia. Nos reunimos para entender que o sábado encontrou a plenitude, e por isso então nós consagramos um instante da nossa vida a Deus, santificamos o nosso domingo. É lógico que temos outras manifestações de santificação. Esses dias eu vi uma pessoa andando, vindo ali do Hospital Vilar para a casa dela, rezando o texto. Olha ali, muito que tem. Outras pessoas fazendo suas orações ao longo da semana, graças a Deus. Tudo isso é importantíssimo, valioso. Outras acordando de madrugada, outras entrando à noite em oração. Tudo isso é válido, necessário. Mas se estiver na comunhão da igreja e se estivermos reunidos no dia do Senhor, sem isso, nós não faremos como diz o Salmo: exultai no Senhor a nossa força. E Deus é ciumento. Foi Ele que aliviou as nossas costas do fardo pesado. Foi Ele que tirou de nossas mãos aqueles cestos que nos angustiavam. Na angústia me clamastes e te salvei. E a grande pergunta, e por isso é importante estarmos sempre reunidos, é: a quem você está clamando? A quem você está pedindo? A quem você está consagrando sua vida? A quem você está se oferecendo e pedindo bênçãos para sua família, esposo, filhos? A quem você está se voltando quando o mundo é gris? A quem você está se voltando quando as coisas não são perceptíveis? Quando diante do seu horizonte tudo é turvo? A quem? É preciso que saibamos. Quem diz isso é Homero, grande gênio grego. Não poderemos lutar contra quem não sabemos o nome. É preciso que saibamos o nome de com quem vamos lutar, mas também que nós saibamos o nome de quem é a nossa força. Por isso que Paulo, hoje aos Coríntios, na sua segunda carta, vai dizer: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, porque Deus é conosco. Deus nos sustenta, Deus nos acompanha. As vicissitudes humanas vão acontecer, não porque Deus quis isso para você e isso para o outro, não. O Deus que Jesus nos apresentou não é o Deus que fica brincando como se fôssemos joguetes, títeres, fantoches. Não. O Deus que Jesus nos apresentou é um Deus de amor. Ele te ama. 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 Ele te ama.
Ele te ama. E porque te ama, Ele quer o teu bem. Ele quer a tua felicidade. Só que felicidade é uma construção diária. Não podemos desistir. E aí o que nosso Senhor faz? Ele fica com ira e triste por causa da dureza do coração. Não sejamos duros, irmãos e irmãs. Não fiquemos escondendo apontado para os outros. O jargão do direito, aos amigos a brecha, aos inimigos o rigor da lei. Deus não é assim. Ele nos quer, Ele nos ama. Qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja o peso de sua cruz, qualquer situação que curve pela tua vista, Deus te quer e pode te ajudar. Acreditemos, estamos vindo aqui domingo a domingo para sabermos em quem depositamos a confiança. E como Paulo, possamos dizer: eu sei em quem eu depositei a minha esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser renovado. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, nasceu dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, já havia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor para que ouça as nossas preces e para que nos dê um coração puro. Nossa resposta: edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai a vossa igreja, Senhor, na missão de congregar a humanidade em um só coração e em uma só alma, que ela seja sempre testemunha da libertação do pecado, das injustiças e das desigualdades, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Enchei de esperança o vosso povo, para que em meio às dificuldades e dureza da vida, jamais perca a coragem e a capacidade de se levantar das quedas, mas que caminhe sempre com os olhos fixos em Jesus, vosso Filho, nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Mandai o vosso Espírito sobre nós, para que saibamos compreender a essência vital de vossa palavra e nos libertemos de todo egoísmo e legalismo que nos impedem de viver a vossa vontade. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Ó Pai, imensa é a vossa bondade revelada em Jesus Cristo. Escutai as nossas preces e, ao acolhermos o vosso dom de amor, possamos nos dedicar ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém.